O pecado não dói, não dói. A canção de Jair Pires, que maravilha, né? O pecado é uma lepra, que ele disse. A palavra de Deus nos diz, em Levíticos, capítulo 13, versículo 1, falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando o homem tiver na pele da sua carne inchação, ou postura, ou mancha lustrosa, essa se torna a sua pele como praga da lepra. Essa lepra realmente é uma praga. E todo ser humano tem medo da lepra. Quem é que não tem medo? Antigamente, então, era uma situação muito difícil. A lepra é uma doença contagiosa. A lepra é uma doença que vai realmente, já existe desde o princípio do mundo, já existia a lepra. Grande sofrimento naquela época. E sempre eu digo à igreja que a lepra no começo é apenas uma pequena mancha. Ela começa apenas um sinalzinho. E as pessoas veem que aquele sinalzinho ele vai crescendo. E aí, se não tiver cuidado, toma até o corpo todo. De igual modo é o pecado. Ele começa apenas por um pecadinho. Às vezes um pecadinho hoje, outro pecadinho amanhã, se não tiver cuidado, aí vai crescendo. Então, meu querido, nós sabemos que um pouco de fermento levanta toda a massa, nos diz 1 Coríntios 5, 6, a parte B. Então, meu querido, o pecado é uma lepra que o mundo contaminou, como diz Jair Pires. Então, nós devemos ter cuidado a cada vez mais. E é importante que você, nesta tarde, analise como é que anda a sua vida. Muitas vezes as pessoas dizem, não, é um pecadinho hoje, mas é coisa simples. Mas eu sempre tenho dito, quando eu fiz uma viagem ali de Paulo Afonso para aqui, para Aracaju, eu vi aqueles fios ali que vêm da Chess, trazendo energia para cá. E eu sempre digo, se cortar ali meio metro daquele fio, já não chega energia aqui em Aracaju. Um palmo, 10 milímetros, se cortar, realmente não chega. Então o pecado é pecado. Não importa o tamanho, a quantidade, faz separação do homem com Deus. Olha que negócio terrível, não é verdade? Então, é interessante notar, meu querido, que um abismo sempre leva a outro abismo, nos diz Salmo 42, versículo 7. Então, com o passar do tempo, esse pecadinho vai se aumentando, aumentando, se ele não prestar atenção. Realmente é uma pessoa pecadora, se alegrando, se divertindo com o pecado. O pecado, meu querido, como a lepra, começa então um sinalzinho no corpo e depois passa para o corpo inteiro. Quem faz bolo sabe que um pouco de fermento leva ali a toda a massa. Então a lepra começa com uma manchinha, depois contamina todo o corpo. A lepra contamina o corpo do homem, meu querido. Preste bem atenção, mas o pecado contamina o espírito do homem. E esse aqui é o pior, que nós sabemos que nós estamos com esse corpo é temporário. A palavra de Deus nos diz que Deus, quando fez o homem, fez do pó da terra, soprou nas narinas e deu fôlego de vida. E a Bíblia nos diz que nós vamos tornar para o pó, mas o Espírito volta para Deus, a qual deu. Então nos diz Isaías, capítulo 1, versículo 6, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Há só feridas e contusões e chagas vivas. Assim é o homem leproso. Então, amada igreja, meus queridos irmãos, rádio ouvinte, nesta tarde, o Espírito Santo de Deus fique falando ao seu coração. Quem sabe como é que você anda a sua vida espiritual? É muito importante isso. Ah, pastor, você está falando sobre pecado? E eu já falei um dia aqui que lá nos Estados Unidos, alguém foi entrevistar um pastor e aí disse, pastor, por que é que você não fala sobre o pecado? Ele disse, eu vou falar sobre o pecado? O coitado do irmão já passa a semana toda sofrendo. Eu vou falar sobre o pecado, deixa ele ficar à vontade. Não, meu querido, eu bato contra essa palavra. E digo que é importante, meu querido, é buscar a presença de Deus, viver uma nova vida em Cristo Jesus, afastar-se do pecado cada vez mais. Porque, meu querido, o pecado na vida do homem vai chegando de pouco a pouco. Portanto, meu amigo rádio ouvinte, vamos ter cuidado com a lepra chamada pecado. É isso que eu quero falar para o seu coração nesta tarde. Estou trazendo essa palavra simples, mas o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Sempre é bom lembrar que a lepra é contagiante, meu querido. Então o pecado também é assim, é contagiante.
A Bíblia nos diz em Lucas 17, versículo 12, Jesus, ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. O pecado é quem faz uma grande separação, meu querido, do homem com Deus. E essa lepra chamada também a lepra, que nós estamos referindo nesta noite, nessa tarde, como pecado. Então faz separação. O homem distante de Deus, realmente é o pecado é quem faz isso. Mas a lepra no passado fazia separação entre a família, meu querido. No passado, um leproso era obrigado a andar com um chocalhozinho, parecendo um animal, para despertar quem estava por perto ali, para as pessoas correr e se livrar. Imagine só que sofrimento no passado, quando a pessoa tinha lepra, era desprezado, fora da sociedade. Então, meu querido, os leprosos viviam afastados da família, para não contaminar todos eles. Um leproso tem facilidade de transmitir a lepra para outras pessoas. Podemos dizer, meu querido, quando o homem anda junto com o pecado, ou aquela pessoa que pratica o pecado e se alega do pecado, é muito perigoso. E eu sempre digo isso na igreja, meu querido. Quem sabe, minha irmã, eu digo na igreja isso. Estou dizendo para você nesta tarde. Quem é que tem atrapalhado você na sua vida espiritual? Isso nós devemos ter cuidado com quem nós estamos andando. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu tenho que falar com ele, tenho que falar de Jesus. É importante falar do amor de Deus. Claro que é importante. Mas o importante é ter cuidado. Não fique acostumado a viver com esse homem pecador. Porque aí vai contaminando com palavras. Isso é muito perigoso, meu querido. Nós sabemos que a pessoa que usa droga sempre começou com aquela pequena dosezinha ali, não é? E aquele tira-gosto, é só uma bitadinha, e ali vai se passando o tempo. Se não tem cuidado, realmente ficam viciados. E assim é o pecado. Vamos procurar se afastar, meu querido. Jesus está voltando, nós temos que ter um compromisso na nossa vida espiritual. Nós vamos apresentar diante de Deus, meu querido, vai ter um grande julgamento. Então é importante se afastar do pecado. Procure fazer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Como tem um ditado que diz que uma ovelha ruim bota um rebanho a perder. Isso é um ditado popular que as pessoas falam isso. Mas é importante saber com quem você está andando. É isso aí que é importante. Eu já tive muitas pessoas no passado que a gente estava andando junto. Quando eu percebi que essa pessoa estava me atrapalhando na minha vida espiritual, eu abandonei. Digo, meu amigo, a partir de agora você vai seguir o seu caminho, que eu vou seguir o meu. Eu não concordo com as suas atitudes. É isso que você tem que fazer, meu querido. Isso possa ser quem for, um amigo seu, de qualquer maneira. Fale de Jesus primeiro a ele. E depois se afaste. Diga, a partir de agora você vai seguir o seu caminho, você já conhece a verdade. Meu querido, devemos sempre passar de longe, realmente, de uma pessoa que anda praticando o pecado. Nós sabemos que todos nós pecamos. Quem sabe você venha dizer, pastor, quem é que não peca? Sabemos disso. A palavra de Deus nos diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum bom. Todos pecamos. Todos nós somos falhos, nós sabemos disso. E o único que pisou essa terra que não pecou aqui se chama o Senhor Jesus. Se afaste, meu querido. Passe de longe de uma pessoa que só quer viver se alegrando com o pecado. Não queira fazer o mesmo com essas pessoas, meu querido. Nos diz a Bíblia que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro, reto, que temia Deus, desviava do mal. Nos diz Jó, capítulo 1. Então, Jó é um homem reto, íntegro. E ele procurava se desviar do mal. É isso que nós precisamos fazer, meu querido, é se desviar do mal. O Espírito Santo de Deus, quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus na vida, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus sempre ele diz, você falhou. É por isso que eu digo que a diferença do pecado da pessoa que é cristão para o pecado da pessoa que não é cristão. Porque quem não é cristão não tem a presença do Espírito Santo de Deus. E aí a pessoa que não tem a presença do Espírito Santo de Deus se alegra no pecado e fica passando o pecado com maior satisfação para as outras pessoas. E quem realmente tem a presença do Espírito Santo de Deus, a pessoa chora, se arrepende, perdoa-me, Senhor, eu fiz errado. Meu querido, a consequência da lepra leva a pessoa a viver afastado das outras pessoas.
E a consequência do pecado faz a exclusão do homem do paraíso. Levítico capítulo 13, versículo 46, que nos diz: por todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo, e habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Essa é a ordem daquelas pessoas que tinham lepra. Então, a pessoa que anda na prática do pecado, se alegra com o pecado, realmente essas pessoas estão realmente distantes. Número capítulo 5, versículo 2, que diz assim: ordenando aos filhos de Israel que lance para fora da aldeia todo leproso. Então, meu querido, é essa a ordem. Quem está na presença de Deus, quem vive em comunhão com Deus, não se anima com o pecado, não se alegra com o pecado, que procura sempre fazer a vontade do Pai. A grande alerta nessa mensagem desta tarde, meu querido, é dizer que o pecado é quem afasta o homem de Deus. E há tempo, meu querido, para que você se arrependa. Deus está dando oportunidade para que você se arrependa dos seus pecados. Busque a presença de Deus. A palavra de Deus nos diz claramente: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nesta tarde, onde você estiver, meu querido, Deus possa estar falando através do seu Santo Espírito ao seu coração. E você se arrependa dos seus pecados. Confesse a Jesus os seus pecados. É a Ele. Não adianta você confessar os seus pecados a homem, de maneira nenhuma, meu querido. Você tem que confessar seus pecados ao Senhor Jesus. Você entra na sua própria casa, feche sua porta, comece a falar com Deus. Diga: Senhor, me perdoe meus pecados. Não seja orgulhoso. Tem pessoas que são orgulhosas. Não, eu não tenho pecado. Que pecado eu tenho? Muitas vezes eu escuto pessoas dizendo assim: eu não peco, não. Eu não bebo, eu não fumo, sou uma pessoa boa. Ó, pessoa boa. Nem o próprio Jesus quis ser chamado de bom. É verdade. A Bíblia nos diz que quando Adão pecou, fez separação entre ele e Deus. Primeiro homem, Adão, ele pecou. E aí houve uma separação. Adão começou, então, a se esconder atrás das árvores quando ouvia a voz de Deus. Por que foi que fez a separação entre Adão e Deus? Foi o pecado. O pecado é quem faz separação entre o homem e Deus. Adão foi expulso do paraíso por causa do pecado, por causa da desobediência. Adão se tornou um leproso, realmente, espiritualmente, pois o salário do pecado é a morte, nos diz Romanos 6, versículo 23. Irmão, a lepra leva à morte, meu querido. E o pecado é quem leva à morte espiritual. E como é que condição você está? Eu quero dizer para você, meu querido, comece a buscar a presença de Deus. Se arrepende dos seus pecados. Procure fazer, então, a vontade do Pai. Deixe a vontade do mundo. Tudo é passageiro. Ninguém vai levar nada nessa vida. Então, vamos procurar fazer a vontade. Vamos procurar agradar a Deus. Comece a partir de hoje, meu jovem, meu amigo, rádio ouvido que está nos ouvindo nesta tarde. Se arrepende dos seus pecados. Não se alegre do pecado que você fez no passado. Não. É momento de você pedir perdão a Ele. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 12. Porquanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, meu querido, o pecado veio e nós herdamos esse pecado de Adão. Mas eu quero dizer para você uma coisa que é importante. Nesse momento eu quero que você abra o seu coração e saiba que o único remédio que pode curar a lepra é o sangue de Jesus. Essa lepra do pecado, quem pode curar é o sangue de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 13, que nos diz: Jesus, pois, estendeu a mão, tocou no leproso, dizendo: quero ser limpo. E no mesmo instante, o leproso ficou purificado da sua lepra. E esse Jesus está aqui, está aí na sua casa nesse momento, através do Espírito Santo de Deus, e quer curar essa lepra chamada pecado. Quem sabe você diz: pastor, eu não sou com lepra não, mas eu estou referindo a lepra, comparando a lepra que é o pecado. Meu amigo, meu irmão, somente Jesus é quem pode curar a sua lepra chamada pecado. O remédio para essa lepra do pecado se chama
o Senhor Jesus Cristo, é o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Então, meu querido, a receita desse remédio do pecado está escrito na Bíblia. Procure examinar a palavra de Deus. Quem sabe você tem uma Bíblia que está cheia de poeira e nunca abre. É muito importante, meu querido, seja qual for a Bíblia. Pode ser aquela Bíblia pequenininha dos Gideões Internacionais, qualquer uma Bíblia. E procure buscar a presença de Deus. Procure entender e ler a palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus, meu querido. Vá à busca do Senhor. E eu quero dizer para você que Hebreus 9, 22, a parte B, diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O sangue de Jesus foi derramado para curar a sua lepra do pecado. A lepra, eu quero dizer, concluindo para você nesta tarde. A lepra no começo é apenas uma pequena mancha. O pecado começa apenas um pecadinho. E a lepra contamina o corpo do homem. Já o pecado contamina o espírito do homem. A consequência da lepra é ficar longe da família e dos amigos. E a consequência do pecado realmente é ficar longe do paraíso da presença de Deus. Então, meu querido, o pecado é que nos leva à morte espiritual. Mas Jesus é somente Ele quem pode curar essa lepra chamada pecado. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradeço, pastor, por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero vir dizer a vocês que Jesus transforma, só Jesus, pastor, pode transformar o homem, Eu vou continuar no seu tema, no tema que o senhor trouxe nessa tarde, falando sobre o pecado. Em 1 João 1,10 vai falar: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. 1 João 1,10. Então, Deus, ele nos manda, Jesus, ele morreu por nós para a remissão dos nossos pecados. Então, é um privilégio, amigo ouvinte, você nessa tarde ouvindo esta palavra de salvação. Em Romanos 10, 9 e 10 também vai dizer, se com tua boca confessar Jesus Cristo e com teu coração credes que Jesus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Aí o 10 vai dizer, se você credes, é no seu coração, porque Jesus, ele veio morrer por todos e quer que todos confessem. Em Provérbios também vai dizer, pastor, que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, a salvação veio para todos nós e o Senhor, ele quer que todos sejam salvos. E que Deus continue abençoando todos para a glória de Deus. Você que está em casa, que entendeu essa mensagem de salvação, de purificação, Hoje nós temos esse privilégio. Jesus, ele está conosco. Todo aquele que busca, encontra. E Jesus, em Apocalipse 3:20, vai dizer: acho que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ela cearei. Vamos orar? Se você entendeu essa mensagem, deseja que Jesus entre no seu coração, repita essa oração. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te convidamos, Senhor, cada vez mais que o Senhor permaneça no nosso coração. Pai querido, perdoa os nossos pecados, não nos deixa, Pai, cair em tentação, nos purifica nessa tarde para todo sempre, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver a Tua palavra, hoje e sempre. Muito obrigado, Deus, por esse dia, pelo Teu poder de chegar aos lares, meu Senhor, levando a Tua salvação. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.